uma nova revolução, a inteligência artificial. E você, Jacob, como vê isso? Como uma ameaça ou uma oportunidade? Vejo isso como uma oportunidade 100% e você deu o melhor exemplo, a analogia da imprensa. Na verdade, se a gente parar para analisar, antes da imprensa era um trabalho para elites intelectuais. O fato de pegar um manuscrito e copiá-lo, e os diferentes métodos de copiar, seja alguém lendo em voz alta e os outros copiando, ou manuscrito por manuscrito. E eles tinham toda uma metodologia para fazer isso. E realmente o conhecimento que estava selado entre grupos muito pequenos, porque cada livro, escrevê-lo à mão, era muito difícil, era muito caro. E por isso o conhecimento estava fechado para elites muito específicas. Chega Gutenberg e estragou a festa de todo mundo e pensaram a mesma coisa. Acabou o emprego, tiraram nossos empregos, os escribas, e agora o que fazemos? Então foi o contrário, justamente se criou muito mais, o conhecimento se expandiu, a acessibilidade aumentou. Também, até mesmo com os produtos colaterais, que poderia ser da mesma forma que na inteligência artificial, você tem as alucinações, naquela época você também tinha. Podia imprimir coisas que não eram corretas, o que seriam, digamos, chamemos em termos simplistas de fake news. Simplesmente informações erradas, panfletos, seja de propaganda. Por exemplo, na Rússia czarista, quando publicam os protocolos dos sábios de Sião, que é esse suposto plano que nós, judeus, temos para dominar o mundo, isso é feito com a imprensa, se difunde, você pode mobilizar massas, e foi assim que se dominava antes, e agora existe esse mesmo medo, não sei por quê. Sim, é exatamente a mesma, digamos, ferramenta, e a minha forma de ver a inteligência artificial, que eu brinco muito com a quantidade de ferramentas que existem. Na verdade, agora que estou fazendo um mestrado para o público, para que entendam até onde chega, aqui nas universidades, em Israel, nos ensinam a usar a inteligência artificial de forma deliberada. Ou seja, nos dizem, usem. Não é como a gente vê, por exemplo, e essa é uma crítica que faço aos sistemas educacionais atuais, que dizem às crianças, não, façam o trabalho. E se tiverem o ChatGPT, se usaram esse programa que é como um chat que responde textos, então a nota deles diminui. Justamente a mentalidade que faz com que a inteligência artificial seja uma ferramenta muito útil para muitos tipos de usos. Justamente não se ensina a privar o usuário dela, mas sim a mostrar como você pode usá-la, em que contextos, de que formas. Não adianta porque, às vezes, ela alucina. Qualquer um que já tenha tido, talvez você, Osvaldo, experiências perguntando ao ChatGPT sobre informações, sabe que às vezes ela inventa informações. Então, realmente, é preciso direcionar isso. Respondendo à sua pergunta, sua analogia com a imprensa é ótima, pois estamos em um ponto de ruptura, onde podemos usar uma ferramenta para potencializar e expandir nosso conhecimento. Tem um comentário no meu canal que diz: se a Torá está de graça no Sefaria, por exemplo, qual é a necessidade de ter um rabino? E se, por exemplo, agora praticamente podemos colocar o Sefaria, ou seja, todos os textos em uma inteligência artificial que os gerencie, qual você acha que vai ser? Você já respondeu um pouco, mas o papel do rabino nesse caso? Alguém poderia dizer que com a inteligência artificial já tem tudo, biblioteca, história rabínica e afins. Mas no judaísmo nós temos algo que é muito característico, que se chama Torá oral. Ou seja, você pode ver uma passagem de Maimônides, mas nem sempre é o que parece. Mesmo quando as traduções foram feitas apenas para que as pessoas tenham uma ideia. Maimônides, Moré Nevuquim. O Guia dos Perplexos, sim, por aí, que eu estou me mudando, levei metade. Mas o Guia dos Perplexos é um dos livros com mais doutorados do mundo. Porque se já está escrito e supõe-se que já é um circuito fechado, já estão as páginas, não tem mais. Mas também não é assim. É uma das obras que mais contribuiu para a, digamos, filosofia ocidental, pode-se dizer, e assim é com a imensa literatura rabínica de uma passagem do Talmud, dá para escrever rios e rios de tinta ao longo da história e até hoje. Nas respostas, por exemplo, no Exército, há perguntas que ainda estão sendo feitas no Exército. Você pergunta aos sábios, eles explicam, mas nem sempre é tão literal quanto o texto diz. Então,
Por isso é que você precisa da Torá oral. Essa é a visão ortodoxa. Sim, exigia a Torá oral. Então os livros são uma boa ajuda, são como esses lembretes para nos lembrar aonde recorrer. Mas no final das contas, o povo de Israel consideramos que temos essa transmissão oral que é determinada pelos sábios de Israel até hoje. Quais diferenças essenciais você vê entre o acompanhamento humano de um rabino e a orientação? Bem, você também já respondeu um pouco para mim, que uma máquina inteligente proporcionaria agora uma máquina inteligente, não como é tão básica agora, como aparece no chat GPT, mas vamos pensar em alguns anos à frente, quando já tiver uma forma de robô mais humana e com uma quantidade muito maior de tecnologia. Dos científicos israelíes. Quais diferenças essenciais? Você já respondeu sobre o acompanhamento que ofereceria inteligência básica, vamos pensar além. É só isso? Quais as diferenças quando se trata de orientação? Você respondeu. Atribuímos a necessidade de um maia estatal. Quais as diferenças entre o acompanhamento rabínico e o que você respondeu, que ofereceria o básico? Quais as diferenças quando um papel se rasga? Las fibras. Entonces, Treinaram uma máquina que aprendeu de que forma os papéis se rasgam e assim conseguiram encontrar fragmentos que existiam há décadas, séculos, mas que estavam sendo pesquisados há décadas. E a máquina fez assim. A máquina reuniu fragmentos e recriou os manuscritos que o olhar humano nunca conseguiria reconstruir, eu acho. Ou teria sido um trabalho muito exaustivo até conseguir, e a inteligência artificial fez isso muito rápido. Ou seja, há muitas ferramentas que no nível rabínico podem nos ajudar muito. Vai ser como hoje em dia, se por exemplo uma pessoa viesse, digamos, na Idade Média fazer uma pergunta ao rabino, o rabino teria que abrir o Talmud e procurar a fonte. E hoje em dia, o que se pode fazer é Talmud na internet, Ctrl F, ou seja, pesquisar, você já sabe mais ou menos onde procurar e chega lá. Com as inteligências artificiais que existem hoje em dia, como enfim as que temos, é questão de microsegundos chegar às fontes de informação. Então isso é muito importante. No entanto, qual é a desvantagem? Que se a pessoa, o rabino, confiar demais nessa inteligência artificial, não vai estudar a própria literatura. Porque um dos problemas, por exemplo, com o Chat e o PT, você coloca um PDF para o Chat e o PT e pergunta, qual é? A pessoa não conhece o texto todo. De onde veio esse trecho? Pode ser um pouco fora do contexto, porque se a pessoa, o rabino, confia demais na inteligência, não vai para a literatura. que conozcan que están... Qual é a desvantagem? Me diga, onde aparece a palavra gato? É muito mais do que isso. Por isso que se existe uma pessoa, um rabino, é justamente por isso. Mas vai ser uma ferramenta muito, muito útil se agora, como você disse, está no futuro, está muito bem. Na verdade, outro uso que usamos muito. Ontem conversei com um amigo que também é rabino, que não vai estudar a literatura. Qual é a desvantagem? Que hoje em dia já foi desenvolvido para detectar o hebraico, a letra Rash. Se confia muito, medieval, ou seja, há muitas, então você pode realmente dispor de inteligência. Não vai, se faria, é isso, se faria de verdade? É uma fração diminuta da quantidade de literatura que existe. Há outras plataformas na internet, como Hebrew Books, é um oceano de livros que são literatura de outros. Como qual, então, com essas novas tecnologias que todas, rabino confie na inteligência, não em estudar a literatura. Qual é a desvantagem? Que agora, como você pode ver, entre aspas, a inteligência artificial e a pessoa que está olhando, eu fiz o teste, mostrei textos em hebraico e ele traduziu. Isso deve ser checado com a fonte, pois ele pode traduzir mal. Mas o outro ponto importante também é o treinamento. Ou seja, quanto mais a pessoa usar, mais rabino, inteligência artificial não estudar. Qual que é a desvantagem? Que se a pessoa, o rabino, confia em inteligências artificiais personalizadas, bom, isso é um pouco do que está acontecendo e do que vem depois. Claro. É que existem influenciadores, assim,
Tem um canal no TikTok, um canal chinês, não sei se vocês já viram, que vende artigos do AliExpress e tudo isso. E parecem pessoas, interagem como pessoas. E como você disse, eles são treinados com base em seres humanos, em modelos de pessoas que simplesmente se dedicaram a passar horas e horas e horas de interação humana. E eles refletem isso e parecem pessoas. Então, o cenário que você mencionou, claro, existe. Sempre que alguém a treina, por exemplo, se você usa, eu uso, vai acontecer que a inteligência, entre aspas, saiba quem é cada um. Mas aqui vem, Oswaldo, um dos muitos dilemas que existem. Aqueles que estudaram engenharia vão saber disso, que as ciências mais exatas, que a ética dentro da engenharia. Por exemplo, eu me lembro de ter conversado com o fundador da Mobileye, que é a Mobileye, uma empresa que desenvolveu um olho eletrônico. Que, por exemplo, existem pessoas que são cegas, colocam as lentes da Mobileye e podem ouvir o que estão vendo. É um exemplo. Os carros automatizados têm essa mesma tecnologia da Mobileye. Então, eu me lembro que o criador da Mobileye, ele nos contava que existe no programa, e quem já leu o código da Mobileye sabe que é uma loucura enorme, que vê, reconhece corpos. Por exemplo, vê a foto e reconhece que há um símbolo de pare, um semáforo, uma pessoa. Mas aqui surge um dilema. Se há um carro, uma idosa e uma criança, e não é possível parar, o que a máquina deve escolher? Para que lado ela deve desviar? Então, aqui é onde, agora entrando no campo rabínico, você tem um caso de, não sei, uma mulher, Deus me livre, que perdeu o marido, um soldado na guerra. A mulher pode se casar ou não, se o marido ainda não foi encontrado. Então fica essa incerteza. Então a mulher está autorizada a se casar ou ainda não. Aguná é o nome desse termo. Então vai muito além de simplesmente ter uma caixa fechada, treinada, com interação humana limitada. Existem inúmeros casos. É muito mais complexo e por isso acredito que por isso o fator humano ainda é insubstituível. Tradicionalmente, sabemos que a Torá proíbe a idolatria, certo? A idolatria. Você acha que na sociedade contemporânea existe o risco de idolatrar a tecnologia ou a inteligência artificial? Talvez o mais parecido com o que é a inteligência artificial seja o Nahash, a serpente. Na verdade, é o Nahash, mas enfim. A serpente no Éden é a inteligência artificial, ou seja, mas elevada à milésima potência. É como o limite da inteligência artificial porque ela tem tudo e tem todas as rosas. Mas seria possível chegar a adorá-la? Existe um cenário hipotético em que isso aconteceria? Em que sentido? No sentido de não adorar como se adoram hoje em dia os ídolos do cristianismo, que se reza ou se acredita que o ídolo me criou, certo? Não é isso, mas talvez a dependência da inteligência artificial seja tanta e tão sutil, que a inteligência artificial acabe tendo essa, digamos, idealização do ser humano e coloque isso na inteligência artificial. Vou te dar um exemplo. Quando costumamos falar de ídolos, as pessoas acham que são simplesmente pedaços de pedra, ou seja, o ídolo Baal ou o ídolo Mordug. Não são apenas estátuas. Zeus não é uma estátua, é uma ideia. O conceito de que a natureza influencia. O que Babilônia representa é o progresso humano e seu calendário, e por isso Babilônia vai liderar a civilização, e o deus babilônico. Então, isso é um ídolo. Antigamente, um ídolo era mais que uma estátua, era uma ideia. Hoje em dia, os ídolos, ou seja, as ideias, são outras. Por exemplo, o comunismo é um ídolo. Não é por causa da figura ou das pessoas se ajoelharem, mas porque muitos acreditam que o comunismo resolve todos os problemas e que vão alcançar a utopia humana e a solução de tudo através do comunismo e estarão dispostos a sacrificar tudo, inclusive seus filhos. Literalmente, Marx deixou seus filhos morrerem de desnutrição em nome dessa ideologia superior. E é isso que vemos em muitos países que estão dispostos a degolar sociedades inteiras por essa ideia. De la lucha al proletariado, etc. E é isso que há no infinito, em uma única ideia. Então, é que estão dispostos a o desenvolvimento tecnológico que realmente esteja subjugado ao desenvolvimento tecnológico. Isso é possível. E é disso que fala o Midrash, que o Midrash diz que quando a Torre de Babel foi construída, qual era o problema?
que quando uma pessoa entre as que construíam a torre caía, sociedades inteiras por uma ideia, trabalhando para quê? O objetivo era alcançar o céu. Mas se caía um tijolo, diz o Midrash que as pessoas ficavam de luto, choravam porque o objetivo, e agora falta um tijolo. Você não está ainda mais longe desse objetivo infinito que é chegar ao céu, que é o método tecnológico do ser humano. Ou seja, porque como se faziam os tijolos, você pegava o molde e colocava dentro argila ou o material para endurecer o tijolo, o bloco. É o que em países estão dispostos a degolar sociedades inteiras para que o ser humano se subjugue por um objetivo infinito ao qual não pode conceber. Esse cenário existe, mas esperamos que nossa ética avance mais rápido do que a tecnologia. Bem, eu ouço algo parecido, não igual, com muito respeito, do mundo evangélico, no sentido de que a inteligência artificial é a reencarnação de Satã ou do mal, que associam com a serpente, enfim, e que o anticristo vai chegar, que talvez a inteligência artificial seja o anticristo e que será derrotada no final. E eu ouço muito que, em geral, já deixando um pouco de lado, mudando um pouco de assunto, está todo mundo esperando o famoso modelo 5 do ChatGPT, que vai ser a inteligência generativa que vai conseguir pensar por si mesma. Como você vê isso? Essa nova, visto como, bem, do ponto de vista do judaísmo, o Messias esperado, ou de outro ponto de vista, o Redentor que vai chegar e nos salvar a todos, e tudo vai ficar certo graças a isso. Como você vê isso? Só como informação, algo que talvez se distancie do que acabei de dizer, da postura evangélica que você acabou de mencionar. Ou então, as pessoas nesse grupo que mencionaram o que você disse, que se apresenta como um anticristo, a serpente, o Satã, o mal, eu não vejo dessa forma. Na verdade, a serpente, na visão do judaísmo, a serpente não é algo ruim por si só. Na verdade, qual é o valor numérico, né, a gematria da palavra Mashiach? Mashiach, a serpente, são as mesmas, têm o mesmo valor numérico, né? Ou seja, a serpente é apenas uma ferramenta, e isso é trazido por Barbanel, que diz que porque Adão comeu do fruto, por que ele decidiu fazer isso? Pois porque Adão queria cair para poder ter o mérito de ser uma pessoa que se esforça, porque se você está no paraíso e tem tudo de bandeja, não tem tanto mérito quanto uma pessoa que está fora do paraíso e precisa se esforçar para chegar ao mundo vindouro. Então, nessa perspectiva de Adão, a serpente desempenha um papel bom, porque a serpente está ajudando ele a se tornar uma pessoa melhor neste mundo real. Essa é a grande diferença. Acho que a serpente não é necessariamente má. Agora sim, indo para a segunda pergunta, é mais ou menos o que eu te explicava, não vejo isso como algo tão dramático. Mesmo quando chegar esse novo modelo que vai poder, acredita-se, pensar, entre aspas. Mas é o que eu te dizia, que o ChatGPT é baseado, ou seja, o da OpenAI se baseia na linguagem, ou seja, nas palavras. Existem outros modelos que não, existem outros modelos que têm outra lógica. Mas o ChatGPT em particular se baseia nas palavras, e por isso mesmo não vai superar a abstração que o ser humano tem. Os seres humanos pensamos em muito mais dimensões, não só em palavras. Pensamos em emoções, pensamos em imagens que a inteligência artificial ainda não tem. E eu digo ainda, A propósito, hein? Não sei se o modelo... a ideia é nos colocarmos no caso de que essa inteligência artificial, se você conversar com ela, não vai perceber que é uma máquina, a menos que você vá lá e toque, enfim. Eu te garanto que vão... Assim como mostraram com o modelo atual, que é o 4.4, e todos esses, tem muitos, como se diz, tem muitos artigos acadêmicos mostrando como o ChatGPT não consegue resolver certos problemas. Digamos, depende do prompt. O prompt é como a ordem, o comando do chat que você dá para ele. Depende do prompt. Há muita literatura acadêmica sobre o tema. O ChatGPT ainda apresenta muitas lacunas. Você pode explorá-lo e até fazê-lo falhar. Isso é feito por especialistas que conhecem o funcionamento do modelo. Eles identificam falhas, brincam com elas, mostram, escrevem um artigo acadêmico e dizem: isso ainda pode melhorar.
Eles vão fazer o mesmo com o chat GPT-5, vão mostrar, vão confundir, vão fazer isso. Então ainda não me preocupo. Sim, a ideia era considerar se isso fosse alcançado. Mas veja, Mas, Oswaldo, você trouxe um ponto muito bom, e é que aos olhos de uma pessoa comum, sim, é muito fácil cair. E isso está claro. Assim como antes da inteligência artificial, as pessoas caíam e continuam caindo em fake news. As pessoas abrem um artigo e leem que, não, Donald Trump disse X ou Y coisas, e não, isso não está confirmado e é fake news. Inteligência artificial. Inteligência será algo assim, como explicou um dos doutores com quem conversei recentemente na Universidade Ben Gurion. Ágia é o nome dele. Ele me explicava o que ele ensina, ou que a pesquisa dele, o doutorado dele, é sobre deepfake, que é deep. Deepfake é quando você pega o rosto de uma pessoa e coloca em outro corpo. Então imagina, Oswaldo, amanhã você está no Chile, vai ver um anúncio do presidente Boric dizendo: hoje eu declaro guerra à Argentina, porque a Argentina, imagina, começa a se espalhar. Na verdade, acabei de perceber que um cenário parecido aconteceu na Síria. Na Síria, foi divulgado um vídeo deepfake de inteligência artificial de um dos líderes russos no sul da Síria insultando o profeta dos muçulmanos, que é Maomé, e muitas pessoas consideraram isso uma ofensa e foram agredir seus vizinhos russos. Ou seja, não conseguirem diferenciar entre as tecnologias é um grande problema. Há maneiras de resolver isso com blockchain, mas você tem razão sobre o perigo. Não podemos ser ingênuos e achar que tudo é perfeito. e a maioria das pessoas, ou as pessoas mais velhas, não sabem. E assistem a um vídeo e acreditam no que vem. Diferenciar não é tão simples. Y trasladándolo al campo rabínico. Da mesma forma, você pode criar um rabino de inteligência artificial que está programado para dizer coisas muito específicas e levar a população a tomar decisões X ou Y. Porque você sabe, assim como todos nós em todas as posições que temos, sejam políticas ou o que for, nós temos nossas próprias agendas. Então você realmente pode programar o rabino de inteligência artificial e se cria uma fábrica de rabinos de inteligência artificial, responde às pessoas e constrói narrativas em torno de uma ideia. Isso pode ocorrer. São cenários que são possíveis, por isso o trabalho pessoal não acaba. Para ir finalizando, Jacob, a Torá proclama que o ser humano foi criado à imagem de Deus, com uma dignidade especial. Como conciliar essa ideia com seres cada vez mais inteligentes foi parte do que discutimos. Se algum dia a inteligência artificial parecer ser consciente, como eu te disse antes, a IA teria algum tipo de dignidade ou status espiritual, seria considerada. Seria talvez um pouco como consideramos os animais? Você acha que vamos chegar a esse ponto? Sim, você tem uma boa intuição sobre isso. Ravi Kug fala sobre isso, na verdade, Ravi Kug discute sobre a teoria da evolução de Darwin. O que ele diz é que, para mim, e é isso que Ravi Kug aborda com um certo humor nesse aspecto, ele diz: fico feliz que se nossos ancestrais foram chimpanzés e hoje eu sou uma pessoa, isso significa que o mundo melhorou. Porque entre o, digamos, Homo erectus de antes e o Homo sapiens de hoje existe uma diferença, seja intelectual, ética ou social, que melhorou. E o mesmo ao longo da história. A civilização de 5.000 anos atrás, em comparação com a de hoje, melhoramos em todos os parâmetros. E assim por diante. Então, Ravi Kug diz que se Darwin estiver certo, a evolução não terminou. Significa que não só estou feliz porque antes eu era pior e agora sou melhor, estou feliz porque agora estou como estou e vou ser ainda melhor. Porque se a evolução é um conceito de que estamos indo em direção a algo melhor, então eu, daqui a 5.000 ou 10.000 anos, vai ser melhor. Então, nesse aspecto, sim, a Halachá vai ficar diminuta. E isso também é trazido por Ravi Kuk na Infúgia de Adora. Ele abre seu livro dizendo que existe o Talmud da Babilônia, o Talmud de Jerusalém. E como nós, judeus, nos regemos em nível universal, é com o Talmud da Babilônia. Mas é um tipo de Torá, adaptada às condições do povo judeu disperso pelo mundo. Mas o povo judeu na terra de Israel, que já tem novamente a independência política e nacional, pode mais uma vez aplicar a lógica do Tanakh na terra do Tanakh. Porque tentar aplicar a lógica do Tanakh fora de Israel
era muito estranho. Um exemplo que gosto de citar é o preceito da Sukkah. Sukkah é como os tabernáculos. São como cabanas. Ser um judeu ashkenazi na Sibéria celebrando Sukkot, como vai sair na neve para aproveitar? Não faz sentido. É uma festa que só faz sentido no calendário e na Eh, clima e período específico da terra de Israel. Não faz sentido em outro lugar, então esse tipo de lógica vai fazer muito mais sentido. E se o retorno ao hebraísmo, não sei como chamar, porque agora somos judeus, é como um nome do exílio, mas vamos retornar a ser hebreus, ou seja, a ser como naturais da terra, ou seja, vamos retornar a isso. E o Rav Kook, se ele escreve exatamente como você diz, a Halachá vai se purificar cada vez mais e vamos para um caminho melhor. Obrigado pelo convite, Osvaldo, e ao público que nos assistiu. É um tema interessante, há muito o que falar. Mas bom, graças a Hashem que nos permitiu viver nesta geração. Espero que possamos nos encontrar novamente. Tive várias ideias.